Igreja Celestial do Espírito de Deus. Saúde da igreja que aparece, amém? Amém. Efésios 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois fomos feitos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se você é uma rápida leitura, você não precisa ir lá em João 15, alguns versículos aqui. No versículo 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. No versículo 14 diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E no versículo 17 diz: isto eu mando para vocês, que vos ameis uns aos outros. Espírito Santo, eis aí a tua palavra, meu Senhor. Eu nada tenho para passar para o teu povo, pois tão necessitado quanto ele eu sou. Eu sou tua ovelha também, meu Pai. E é desse alimento que eu também me alimento, é dessa fonte que eu bebo, meu Senhor. Então eu peço, meu Pai, que nenhuma palavra seja de minha parte, que nada que eu diga seja de boca humana, e sim da boca do Senhor. Pois, meu Pai, eu também preciso ser alimentado. Então, meu Pai, que essa palavra venha primeiro para mim e depois para eles, e alimente a cada um de nós, meu Senhor. Que ninguém saia daqui da maneira que entrou, em nome do Senhor Jesus. Bom, passagem de Efésios: pela graça sois salvos. Bom, no domingo passado eu falei bastante sobre Jesus, sobre a cruz. E aquela cruz nos deu o favor imerecido, a graça. E não importa, isso, a cruz demonstra que não importa o nosso esforço, não importa o quanto a gente corra, a gente pode dar a nossa vida inteira, a gente é incapaz de se salvar. E por isso, Jesus fez homem e morreu naquela cruz pra gente, pois Ele sim é a salvação. O nome Jesus, o nome Yeshua, significa Yahvé é a salvação. Ele era o eu sou, Ele era o Yahvé, e Ele é a salvação. Ele se deu por nós como expiação dos nossos pecados. E eu acho isso muito bonito, porque quando a graça veio sobre nós, Paulo fala ali que ela veio para que nós fizéssemos as boas obras. Ela veio nos dando a salvação, nos dando o que a gente não ia conseguir, para a gente fazer a parte que nos cabe, que é as boas obras. As boas obras que eu também já falei nos 2 primeiros domingos, a bondade do servir, do usar a tua autoridade, de servir ao outro, de ser amável, de ser bondoso, de refletir a palavra, de refletir Jesus Cristo. Isso é muito bonito, porque a partir disso ele não chama mais a gente de servos. Ele não chama a gente de escravo, de servo. A gente não está distante de Deus. Aquela cruz não deixou a gente longe dele. No Antigo Testamento as pessoas estavam longe de Deus. Não havia intimidade com Deus. Eram muito poucos que tinham essa intimidade. Você tinha Davi mostrando intimidade com Deus. Você tinha Abraão mostrando intimidade com Deus. Você tinha alguns poucos ali, Isaac, Jacó, Moisés. José, por exemplo, não tinha tanta intimidade com Deus. Daniel, no livro de Daniel, ele não tem aquela intimidade com Deus. Você vê eles como servos. Já nesses outros, como Davi, por exemplo, nós vemos uma intimidade maior. E era muito difícil de se conquistar isso. Era muito difícil. Depois que Jesus Cristo veio, Ele nos deu o Espírito Santo. E hoje em dia é fácil ter Deus perto da gente. Hoje em dia você não precisa matar um boi para pedir perdão de pecado. Você não precisa dar nada para Deus. Você só precisa dobrar o teu joelho e dizer: Deus, eu estou arrependido, eu não quero mais fazer isso. E Ele te perdoa. Ele te perdoa porque você na verdade já está perdoado. Ele te perdoa naquela cruz. Você apenas abraça o perdão. E por isso Ele chama de amigo.
Porque tudo que ele ouviu de Deus, ele passou. Ele passou tudo isso pra gente. A gente pode ter intimidade. A partir daquele momento, a gente conheceu Deus de verdade. Pois nós somos os mais privilegiados. Na época do Antigo Testamento, Deus era uma coisa distante. Porque não existia perdão de pecados. E Deus não habita onde há pecado. Deus não pode suportar o pecado. Então, Ele não podia habitar com as pessoas. Mas Deus não quis ficar longe das pessoas. Então Ele se fez homem, se tornou um de nós. E veio para a terra. Se deu em resgate de nós. E aquela multidão que andava com Jesus, elas podiam ver Jesus aqui na frente delas. Mas eles não podiam ter aquele espírito dentro do coração. E hoje em dia, desde daquela época, desde que o Espírito Santo desceu na terra, nós temos Ele dentro de nós. Nós podemos ter Ele dentro de nós. Ele não é mais distante, Ele está dentro de nós, pois os nossos pecados foram para Jesus Cristo. E finalmente nós somos limpos, nós somos livres, e temos Deus dentro de nós. Agora nós somos amigos dEle. Mas Ele disse: vós sois meus amigos se fazei o que eu mando. E daí Ele diz: eu mando que vocês amem uns aos outros. Eu amo, eu quero que vocês façam isso. Pois não há nada mais precioso. Ele mesmo fala isso. Não tem maior amor do que esse, dar a vida em favor dos seus amigos. Não existe amor maior que esse. Ele fez isso por nós. Ele deu a vida pelos amigos dele. Jesus é o seu melhor amigo. E Ele deu a vida para salvar você. Ele é leal, um amigo verdadeiro. E Ele quer essa amizade nossa. E Ele diz, ontem mesmo eu estava lendo em Mateus, uma passagem que eu nunca tinha lido, quando Ele fala que Ele vai reunir quando separar os justos daqueles que não quiseram Jesus. Ele vai dizer: bem-aventurados sois, porque quando eu tive fome, me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu estava nu, deram roupas para eu vestir. E Jesus fala: então vocês vão me perguntar, quando a gente viu você com fome? Quando a gente viu você com sede? E Ele vai dizer: quando vocês fizeram isso para os outros, vocês fizeram para mim. E é isso que Jesus quer, que você dê de comer espiritualmente, se necessário, carnalmente também. Dê de beber espiritualmente, se necessário, carnalmente também. Porque Ele fez isso por você. Ele te deu alimento quando você teve fome. Ele te deu água quando você teve sede. E é isso que Ele cobra, que a gente faça para os outros. Deus, a partir de Jesus Cristo, todos nós nos tornamos sacerdotes. Todos nós nos tornamos pastores em certo nível. Ele nos entrega um cajado na mão. Todos nós temos um cajado na mão. E todas as pessoas que chegam perto de nós são nossas ovelhas. Todas as pessoas, nós estamos ali para guiar. A partir do momento que nós temos o cajado, nós estamos guiando as ovelhas que não têm, essas pessoas que estão perdidas. E eu estava estudando um pouco como se usa um cajado. E eu estava vendo um pastor de ovelhas falando. Ele diz que ele cuida de mais de 70 ovelhas. E ele estava explicando como é que você usa o cajado. A vida inteira eu achei que aquela parte curva do cajado era para pegar no pescoço da ovelha. E daí eu vi quando ele estava falando que isso é uma crueldade sem tamanho. Aquela parte é feita para pegar nos pés da ovelha. É para puxar nos pés da ovelha. Quando ela está se desviando do caminho, porque a ovelha é um animal praticamente cego, mas é um animal que escuta muito bem. E é um animal muito sensível. É muito fácil matar uma ovelha. Então, ele pega pelos pés com o cajado. E ele não puxa com força, porque basta ele dar um puxãozinho, que a ovelha reconhece, já sabe, opa. E nós temos que usar assim. Tantas vezes que nós queremos pegar no pescoço. Mas não, é ali. E ele falando que o
o cajado ele chega onde a mão dele não chega, né? O cajado é uma extensão da mão dele. Ele não pode chegar lá, ele estica o cajado. Esse cajado que Deus nos dá é a palavra. É a extensão das nossas obras. O que as nossas obras não chegam, esse cajado vai chegar. Onde nós temos que transparecer Cristo nas nossas atitudes, não nas nossas palavras. Porque as pessoas, elas não ouvem palavras, primeiro elas ouvem as atitudes. A ovelha só obedece o pastor porque ela conhece o pastor dela. Porque ela sabe que ele é confiável. Todas as ovelhas têm nome, o pastor conhece cada uma. Ele toca na cabeça de cada uma, ele unge a cabeça com o óleo delas, para não deixar mosquito chegar e não atormentar. E todos nós temos esse cajado, todos nós temos essas ovelhinhas em volta de nós, que nós devemos cuidar, nós devemos ter carinho, amá-las, ungir a cabeça com óleo, levar a palavra para elas, transparecer Cristo nas nossas atitudes para que elas queiram nos imitar. Outra coisa que ele falou que eu achei muito legal, ele falando que você ser um pastor de ovelhas exige muita paciência. Você de jeito nenhum pode ser uma pessoa irritadiça, de jeito nenhum você pode ser uma pessoa impaciente, porque senão você vai querer bater na ovelha com o cajado, e isso nunca se faz. Nunca se bate numa ovelha com o cajado, isso é proibido. E eu achei isso incrível quando ele estava falando, porque de fato, você levar o evangelho, nós temos que imitar Jesus, e de modo nenhum uma pessoa imitando Jesus consegue ser irritadiça. Jesus era um homem manso, e mansidão não é fraqueza. Um cavalo manso tem a mesma força de um cavalo chucro. A diferença é que no cavalo manso você consegue usar ele, você consegue montar, ele é útil. Um cavalo chucro é inútil. E é isso que Deus quer. Deus quer mansidão, Deus quer amor da gente. Porque se você for chucro, você nunca vai converter ninguém, você nunca vai salvar uma alma, você se torna inútil. E Deus não quer gente inútil. Deus chamou você para ser útil, porque o que é inútil Ele lança fora, e Ele não quer te lançar fora. Ele pagou um alto preço por você, e Ele te dá a salvação de graça. Você não paga um centavo, você não faz nada para ser salvo, você recebe de graça. Você só precisa abraçar isso de todo o coração. Mas às vezes a pessoa não quer abraçar. Claro, a coisa mais difícil que tem é mudar internamente. A coisa mais difícil que tem é quebrar a soberba. Todos nós somos orgulhosos, e a coisa mais difícil que tem é quebrar a soberba. Se Deus dissesse, você tem que dar todo o teu dinheiro e ficar sem um centavo todo mês para ir para o céu, muita gente faria isso. Mas Deus não quer isso. Deus não quer o teu dinheiro para você ir para o céu. Deus não quer que você faça isso, faça aquilo. Deus não quer que você fique sem comer um mês para você ir para o céu. Deus quer que você mude internamente. É isso que Ele quer para a salvação. E é isso mais difícil de tudo. As pessoas não querem mudar internamente. Ninguém quer, porque todo mundo acha que é perfeito. Todo mundo acha que pode, todo mundo acha que ele é o certo. O certo é Jesus. E uma coisa é certa, uma coisa da Bíblia deixa claro: Deus está mais perto da prostituta que sabe que é errada do que aquele que está dentro da igreja achando que é certo. Deus de poder, aleluia. Jesus fala sobre a oração do publicano e a oração do sacerdote, os dois lado a lado, e o sacerdote dizendo: obrigado, meu Deus, porque eu não sou que nem ele. Obrigado porque eu não roubo ninguém, porque eu cumpro todos os teus 10 mandamentos, eu fico deitado na minha cama o dia inteiro no sábado, eu dou dízimo até das folhinhas da minha árvore, eu faço tudo certinho, eu estou orando todo dia, eu jejuo toda semana, eu lavo a minha mão para comer que nem a tua lei manda, eu faço tudo bonitinho. E esse, eu não sou que nem ele. Ele rouba as pessoas, ele não tem recurso. Obrigado porque eu não sou assim. Enquanto isso, o publicano, com o rosto em terra, dizia: Deus, eu sei que eu sou errado, mas tem misericórdia de mim.
E Jesus perguntou para os discípulos: a oração de quem você acha que Deus ouviu? Foi a do publicano. Aleluia. Porque ele é sincero. Deus de poder, aleluia. Ele é sincero. Glória a Deus, Pai, aleluia. E é isso que Deus quer, sinceridade. Santo Não é obra. Davi, no Salmo 51, que é o salmo onde ele mostra arrependido depois de ele ter adulterado com a Betseba, ele fala para Deus, naquele salmo: o Senhor não se agrada de sacrifícios, senão eu os teria dado. Davi era rico. Se o Senhor se agradasse de sacrifícios, você vê, Aleluia. a lei dizia que para ser perdoado de pecado tinha que oferecer boi e tudo aquilo. Davi tinha multidões de boi. Ele poderia oferecer quantos boi quisesse para ser perdoado do pecado. Mas o que ele fala? Sacrifício ao Senhor é um coração quebrantado e um espírito humilde. Glória a Deus, Pai, aleluia. Davi não foi perdoado por ter rasgado o pescoço de um boi. Ele foi perdoado por se arrepender. Aleluia. Ele foi perdoado porque dentro do coração dele ele quis mudar. Glória a Deus. E Deus deu de graça aquele o perdão para ele. Aleluia, Senhor. Deus deu de graça. Porque ele se arrependeu. E é assim com todos. É de graça. Deus só quer isso. Que você resplandeça a Ele. Que você ame aos outros como Ele te amou. Pois quando você ama aos outros, você está amando Ele. Jesus não está aqui na nossa frente. Jesus está lá na glória. A gente não pode mais vir aqui lavar os pés de Jesus Cristo. Ele não está aqui para a gente fazer isso. Mas os outros estão. Glória a Deus, Pai, aleluia. E quando a gente faz para os outros, é como se estivesse fazendo para Ele. E é isso que Ele quer muito da gente. A nossa relação com os outros. Pois Paulo fala que a fé declara, a boca declara para a salvação. Quando ele fala isso, quer dizer que a salvação não se mostra nas atitudes nossas, dentro da gente, mas nas que vão para fora. Porque as palavras vão para fora. A nossa salvação não se mostra nas atitudes internas, nas externas. O coração crê para a justificação. A boca declara para a salvação. Quando a gente fala como Jesus falava, quando a gente fala o que Jesus falava, quando a gente age como Jesus agiu, aí sim nós somos salvos. Porque eu digo, uma coisa é certa na Bíblia: se ninguém vê Jesus em você, você não é de Jesus. Se você é de Deus, as pessoas vão ver. Glória a Deus. Se as pessoas não conseguem ver Cristo em você, você não é de Cristo. É muito simples. Porque é impossível esconder uma cidade em cima de uma montanha. É isso que Jesus fala. É impossível. Não tem como você brilhar e os outros não verem. É impossível você sair para fora de dia e não ver a luz do sol. É impossível você ligar uma lâmpada no escuro e você não ver a lâmpada, não ver a luz. E é assim, se os outros não veem Jesus em você, você não é de Jesus. É muito simples isso. A Bíblia deixa isso muito claro. Então você tem que buscar que os outros vejam. Quando os outros disserem: eu admiro você, eu vejo Deus em você, aí você se alegra, porque você pode dizer: então eu sou salvo de verdade. Aí eu sou salvo de verdade. Porque os outros têm que ver, têm que reconhecer que você é de Deus de verdade. Porque não tem essa de: não, eu sei que eu sou de Deus. Os outros podem dizer que não veem, mas eu sei que eu sou. Não, você não é. Aleluia. Se você é, os outros veem. Por mais rejeitado que Jesus foi, multidões seguiam Ele. Glória a Deus. Jesus foi rejeitado, mas mesmo assim multidões seguiam Ele. E multidões seguem até hoje. Todo mundo conhece o nome de Jesus. Querendo ou não, gostando ou não, todo mundo sabe quem foi Jesus Cristo. As pessoas procuravam João Batista. As pessoas ouviam os profetas. Por mais que fossem poucos que ouvissem, tinha quem ouvisse, tinha quem dissesse: eu vejo Deus nessa pessoa. E não eram tão pouquinhos assim.
Porque isso aqui chegou para nós até hoje. Qual a diferença que você está fazendo? Olha a diferença que essas pessoas fizeram. E elas eram pessoas especiais? Não! Elas eram pessoas iguaizinhas a você. Amós era um pastor de ovelhas. Ageu era um agricultor. Estão aqui na Bíblia. Profetas que escreveram livros. Eles eram o quê? Pessoas comuns. Você está fazendo o quê? Você está marcando? Ou você está passando em branco? Será que você está marcando positivamente? Será que as pessoas se agradam de ter você por perto? Jesus era agradável. Jesus pede para a gente ser diferente, não esquisito. O diferente atrai, o esquisito afasta. Aleluia. Deus atrai pessoas. Deus é atrativo. Querendo ou não querendo, Deus é atrativo. Não tem ninguém que rejeite Deus sem antes ter pelo menos chegado pertinho dele. Sem pelo menos ter querido saber o que é. Ninguém rejeita Deus de graça. Por isso que, aliás, é condenado. Porque rejeita sabendo. Porque Deus é atrativo. Deus chama a atenção. Você tem chamado a atenção para o reino? Será que as pessoas veem Deus em você? As boas obras? Pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, Ele te deu isso. E você está dando para os outros isso também? Está compartilhando, transbordando na vida dos outros isso? Você não pode agir só para si. Porque tem gente que até reconhece o Deus. Veja Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Quando o sonho precisou ser interpretado, ele se dobrou e disse que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses, era o maior Deus de todos. Depois que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram da fornalha, ele reconheceu que Deus era Deus de novo. Adianta reconhecer? Adianta numa hora dizer sim, o Senhor é o Deus da minha vida. Vim aqui em cima do altar e abrir os braços e Deus, eu te amo, o Senhor é santo, o Senhor é magnífico. Vim aqui na igreja, aqui na frente, dizer Deus, o Senhor é magnífico, eu te amo, eu te adoro. E lá fora? E lá fora? Mas Deus ama tanto que às vezes Ele vai lá e quebra a pessoa. Como Ele fez com Nabucodonosor. Ele falou, ó, eu vou te tirar do meio dos homens e vou te colocar no meio dos animais, até que você reconheça que eu sou o Senhor. Eu sou o Deus Altíssimo. E Nabucodonosor reconheceu isso, que Ele é o Deus Altíssimo, que quebra os que andam na soberba e dobra os orgulhosos. Quebre o seu orgulho, porque é de graça. A salvação é de graça. Você só precisa quebrar dentro de você. Quebrantar o coração. Não espere Deus te quebrar. Não espere Ele te lançar fora, Ele te tirar do meio das pessoas. Não espere você não ter mais saída. Até quando? Até quando? Pois Ele está aqui com a mão estendida e a pessoa fica assim, com o braço cruzado. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Quando você não quebra o teu orgulho e não vive o que Jesus viveu, você está rejeitando Ele. É como se você dissesse, eu não preciso de você para ser salvo. Eu consigo sozinho, você não consegue. A salvação é por graça e não por obras. Você não consegue se salvar. Você precisa de Jesus. E precisar de Jesus é se render totalmente a Ele, se dobrar para Ele inteiro. Glória a Deus, Pai, aleluia. E dobrar de coração. Pois não adianta nada. Não adianta nada a pessoa fazer um monte de coisas e não ter o coração quebrantado. Ela se torna um hipócrita. Ela se torna um religioso.
Você não foi feito para ser assim. Você não foi feito para isso. Servir a Deus é no coração. É o que ele diz em Samuel. O homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Deus só olha o coração. Quantas vezes as pessoas julgam o outro pela aparência, mas Deus está muito mais importando com o coração do que com a aparência. Existem multidões de igrejas e elas são levantadas por Deus. Deus tem os seus eleitos, Deus tem seus salvos dentro de cada uma. Porque Deus tem o sincero. Deus prefere o sincero do que aquele que faz um monte de coisa. Eu digo para você que tem muita igreja de gente que anda só de terninho e gravata, que vai muita gente para o inferno. Assim como tem muita igreja que você olha a capa e diz: isso daí não pode ser normal. Será que isso daí é de Deus? Mas eu garanto que Deus está muito mais próximo daquele irmão lá, cheio de tatuagem, mas que é sincero de coração, do que o hipócrita de terno e gravata. Aleluia. Claro que Deus quer que você ande em santidade. Claro que agrada a Deus você está com um terninho. Claro que agrada a Deus você está com uma saia. Mas não é isso que te salva. É o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. É claro que Deus se agrada mais de você quando você está assim, mas de coração sincero. Porque se não for de coração sincero, Deus vai olhar para o irmão todo tatuado lá e vai dizer: eu prefiro ele sim, porque ele tem um coração voltado para mim. Eu prefiro aquele lá da comunidade que pelo menos de madrugada dobra o joelho para falar comigo. Aleluia. É claro que eu prefiro ele, porque ele me quer de coração. Será que você está querendo Deus de coração? Ou está só a capa? Há quanto tempo você não dobra o teu joelho numa madrugada? Há quanto tempo você não chora de soluçar na presença de Deus? Há quanto tempo Deus não ouve você falando em línguas? Há quanto tempo? Pense nisso. Há quanto tempo teu coração não está quebrantado para Ele? Deus de poder, aleluia. Será que você só está cumprindo o protocolo? Há quanto tempo você não faz um jejum de verdade? Nem que sejam 2 horinhas que seja, mas um momento que você diz: não, eu vou voltar só para Deus. Eu só vou ficar com Deus. Há quanto tempo você não para pensar no que você pensa, no que você fala? Há quanto tempo? O que importa é o hoje. Nós só temos o hoje. Ninguém vive de obras passadas. Não importa o que você foi no passado. Talvez ontem você tenha sido a pior das criaturas. Talvez ontem você tenha feito coisas terríveis. Mas se hoje você está com Deus, se hoje você quer Deus, Ele está com você. E do mesmo modo, não importa se ontem você estava pulando, rodopiando, expulsando o demônio. Se hoje você não está inteiro, você não está em Deus. Deus de poder, aleluia. Por isso que interessa são os frutos. Será que você tem aqueles 9 frutos? Os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São essas 9 características. Será que você tem amado? Será que você anda alegre? Será que você é pacífico? É longânimo? Misericordioso, benigno, fiel, manso? Será que você tem tudo isso? Se domina? Não se deixa irritar por qualquer coisinha? Ou qualquer coisinha você vira a cara? Qualquer coisinha você quer jogar tudo pro alto? Isso não é de Deus! Deus não chamou a gente assim. Como que você vai ensinar os outros se você não consegue se ensinar? Como que você vai guiar alguém
para o céu se você não consegue se guiar, se você não consegue deixar Jesus te segurar? Jeová, aleluia. Isso não Glória a adianta. Deus, Pai. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Sejam como Jesus Cristo. Busquem ser como Ele. Glória a Deus, Pai. Jesus era calmo, era tranquilo. E o mais importante de tudo, Jesus não condenava. Jesus não condenou ninguém. Até porque Ele diz, eu não preciso condenar. A pessoa se condena sozinha. Pelas tuas palavras será julgado. E pelas tuas palavras será condenado. Pelo que sai de você. O que sair de você está te julgando. O que sai de você está te condenando. O que sai da boca é o que o coração está cheio. Se sai da tua boca palavras pesadas, o teu coração está cheio de coisa pesada. Se da tua boca sai ira, o teu coração é irado. Deus de poder. Se da tua boca aleluia. sai palavras maliciosas, o seu coração é malicioso. Porém, se da tua boca saem palavras de mansidão, saem palavras de humildade, o teu coração é humilde. Será que da tua boca tem saído isso? Será que das tuas atitudes tem saído isso? Pense nisso e mude. Pois Deus já disse que vai colocar cada um de nós no corpo. Não espera. Não espera Deus fazer doer. Porque quando Deus faz doer, dói. Dói de verdade. Não espera. Amém? Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eis aí, meu Pai, a Tua palavra. Meu Pai, trabalhe no coração de cada um. Que nós sejamos mais Teus e menos nossos, meu Pai. E quebra o nosso orgulho. Muitas vezes nós somos orgulhosos mesmo, meu Pai, mas quebra o nosso orgulho. Nos perdoa os pecados. Pois nós não podemos nos salvar sozinhos. É pela graça, é só o Senhor que pode nos salvar. E muda internamente, meu Pai. Pois não adianta nada. Nós sabemos que não adianta nada fazer todo o ritual se o nosso coração não for sincero. Então que nosso coração seja sincero para com o Senhor. Pois é isso que conta, meu Pai. É o coração. O coração totalmente sincero não precisa de obras 100% retas. Pois nós nunca teremos obras 100% retas. Mas nós podemos ter um coração 100% sincero. E é isso que nós pedimos que o Senhor faça na gente, meu Pai. E meu Pai, como domingo passado eu peço de novo, se não pacificamente, que seja pela dor. Que seja pela dor, se nós não formos fazer pacificamente. Mas não deixa, meu Pai, que nós nos perdamos, meu Pai. É isso que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.